Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Eu estou usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, mas fique à vontade para usar a tua versão. Amém? Estamos no livro de Josué, capítulo 16. A herança de Efraim. O território que por sorteio caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote e descia na direção do oeste, para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Oron debaixo e até Gezer, terminando no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era, no leste, Atarote Adar até Bet-Oron de cima, e vai ao limite para o mar de Micametat, ao norte, de onde volta para o leste até Taanate Siló, e passa por ela a leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naaraté. Toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, o limite vai para o oeste, no ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mais as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com as suas aldeias não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim, eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Em Colossenses 3:5, o Senhor Paulo aqui nos escreve sobre mortificar a carne, né? Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a nossa rendição, ela tem que ser completa, né? Não pode ser uma rendição parcial. O Senhor Jesus, ele já, nos deu a promessa. Mas o que a gente está fazendo, o que a gente está tolerando, o que a gente está escondendo em nós, né, que está roubando nós acessarmos o destino que Deus já nos deu, né? Fica esse pensamento, né? Deus já te deu a promessa, mas o que você está tolerando que pode estar roubando o teu destino em Cristo Jesus, né? A vida cristã, ela não é parcial, é rendição completa. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas que se chamava Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante de chefes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu a herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Miquemetat, que está a leste de Siquém. E este limite vai na direção do sul até os moradores de En-Tapuã. A terra de Tápua pertence a Manassés, mas Tápua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná.
As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu limite, pelo norte. Tocam em Azer e pelo leste em Sacar, porque nos territórios de Sacar e Aser, Manassés tinha Bet-Seã. Onde é que eu estava? Bet-Seã. E as suas vilas. Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanak e as suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas. A região das 3 colinas e os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus e trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de Josué disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la e até suas extremidades será toda de vocês. Porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Aqui no capítulo 17, a gente vê a continuação da distribuição da terra prometida, né? Agora envolvendo a tribo de Manassés, que também era filho de José, né? E irmão de Efraim. Da herança de Manassés. A terra é distribuída entre os descendentes de Manassés, do versículo 1 ao 13. Destaque para as filhas de Zelofeade, dos versículos 3 a 6, que recebem a herança, algo incomum na época, né? Lição poderosa. Deus, ele é justo e não faz acepção de pessoas, porque a herança era dividida entre os homens da família. Como elas eram 5 mulheres, Deus também honrou elas, né? Ele honra fé e posicionamento, independentemente de cultura ou tradição. Como elas não tinham irmãos homens, elas pediram a Moisés, né? O que eles iam fazer para elas não ficassem as terras, né? Sem heranças para os seus filhos, porque elas iriam casar e iam ter filhos. E qual seria a herança do pai delas, né? E Deus honrou esse posicionamento e instruiu Moisés a dividir, sim, a herança com elas. Isso aponta para o que acontece com Jesus Cristo. Em Cristo, todos têm acesso à herança, né? A herança do céu, o galardão do céu, né? Através de Jesus Cristo, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Ele nos faz herdeiros de Deus, o nosso Pai, né? Está lá em Gálatas 3:28. O mesmo erro da desobediência parcial aparece ali nos versículos 12 e 13. Assim como lá no capítulo anterior, né? Manassés não expulsou completamente os cananeus. Eles preferiram sujeitar esse povo ao trabalho forçado, escravizar os cananeus, né? E aí gera um problema espiritual. Eles escolheram conveniência em vez de obediência a Deus. E como a gente já viu em vários textos aqui, a obediência parcial ainda é desobediência, né? E vai gerar complicação, né? Nos capítulos 14 a 18, a gente vê a reclamação da tribo. Os filhos de José reclamam com Josué: por que nos deste apenas uma parte, sendo nós um povo tão numeroso, né? Uma tribo grande, né? E Josué responde para ele: vocês são tão fortes, subam a floresta e conquistem, né? Derrubem árvores lá, né? Façam terrenos para vocês. Mesmo com inimigos fortes, com carros de ferro, né? Eles deveriam avançar pela fé. Não deveria ter medo do inimigo, né? Aqui é um choque espiritual, né? Eles queriam mais território, mas eles não queriam lutar
por esse território. Eles não queriam lutar nem pelo que já tinham, quanto mais avançar, né? Mesmo Deus liberando, né? E isso acontece com muitas pessoas. Deus dá a oportunidade, Deus mostra a terra prometida, mas as pessoas não querem lutar, não querem batalhar, não querem avançar, não querem mudar a sua percepção, a sua visão, seu entendimento das coisas ao redor. Ficam grudadas no que é físico, não enxergam o sobrenatural de Deus sobre a sua vida e o agir dele nessas atitudes, né? E a aplicação cristocêntrica para isso revela um padrão bem perigoso. Pessoas que querem mais de Deus, mas não querem enfrentar esse processo, como eu acabei de falar. Jesus Cristo, ele nunca perdeu o conforto, ele nunca prometeu o conforto, ele prometeu a cruz. Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz, né? E siga-me, ele falou. Está lá em Lucas 9, versículo 23. O evangelho não é mamão com açúcar, né? O evangelho é o posicionamento em Cristo. E nós batalharmos, batalha após batalha, com Cristo à nossa frente. E as aplicações práticas para esse texto hoje para nós. Tenho aqui 3 perguntas. Primeira, você quer crescer espiritualmente, mas evita confronto com o pecado? Escreve essa pergunta num caderno, essas 3 perguntas que eu vou te fazer, e responda para ti mesmo depois. Medite e responda. Segunda pergunta, quer novas bênçãos, mas não valoriza o que já recebeu? Terceira pergunta, reclama da falta, mas não usa o que Deus já colocou na sua mão? Resumo, né? Deus não dá mais para quem não usa o que já tem. Como é que a gente quer mais, quer avançar, se nós não usufruímos, não compreendemos nem o tempo que nós estamos vivendo, né? Você pede mais de Deus, mas foge das batalhas que liberam o que Ele já te deu. Escreve isso também no teu caderno. Você pede mais de Deus, mas foge das batalhas que liberam o que Ele já te deu. Não façamos isso, né? Resumo espiritual desse capítulo 18, né? Deus já deu a promessa. Ainda existem inimigos a vencer. A expansão depende da sua fé mais obediência, né? Não esqueçamos isso, né? Em nome de Jesus. Capítulo 18. A divisão do resto da terra. Deixa eu pegar aqui. A divisão do resto da terra. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a tenda do encontro. E a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra e façam uma descrição por escrito, segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor, nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meio tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança, do outro lado do Jordão, na direção leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens levantaram-se e foram. E Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló, diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. A herança de Benjamim. Saiu, versículo 11, saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão,
Subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Tarote-Adar, ao pé do monte que está ao lado sul de Bet-Horon, debaixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte, que está diante do vale de Bel-Inon, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inon, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Rogel, volvia-se para o norte, chegava em Semes, de onde passava para Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois o limite passava até o lado de Bet-Ogla para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado e na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite sul. Do lado leste, o Jordão era seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites ao redor, segundo suas famílias. As cidades de Benjamim, no versículo 21. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Queses, Bet-Arabá, Zemarim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofne e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E aqui marca um momento bem importante, né? A conquista já aconteceu numa grande parte, mas ainda a terra não foi totalmente ocupada, né? No versículo 1, a gente lê sobre o tabernáculo em Siló. O povo se reúne em Siló e levanta ali o tabernáculo. E o que isso significa, né? Deus passa a habitar no meio do povo de forma estabelecida. Siló se torna o centro espiritual de Israel. Antes de dividir a terra, Deus estabelece a sua presença. Antes de avançar, organize a sua vida em torno da presença de Deus. Fica aí uma aplicação espiritual pra gente, né? Deus tem que estar sempre estabelecido no centro da nossa vida. Primeiro é Ele. Depois as outras coisas vão se estabelecendo ao redor, mas Ele tem que ser o centro. Se isso não acontecer, nossa vida está sempre bagunçada, né? Dos versículos 2 ao 3, 7 tribos ainda não tomaram posse. Mesmo com a promessa liberada, 7 tribos ainda não tinham ocupado a sua herança. E Josué as confronta, né? Até quando vocês serão negligentes para possuir a terra? E aqui está um grande problema. Não era a falta de promessa, porque a promessa Deus tinha dado. Era a falta de atitude, falta de posicionamento, falta de avançar debaixo da promessa que Deus já havia dado. E muitas pessoas vivem assim hoje, paradas, estagnadas, não avançam. Deus já mostrou, Deus já confirmou, Deus já chamou, e a pessoa fica estagnada, fica parada, inventando desculpa, colocando a culpa em A, em B, não olha para dentro de si. Nós temos que ser ousados, intrépidos na presença de Deus, debaixo daquilo que Ele já nos falou, do que Ele já nos prometeu. Senão nós vamos sempre estar andando para trás, sempre estar com aquela sensação de atraso na nossa vida, porque a nossa vida espiritual está estagnada. Nós não podemos deixar isso continuar. Se você se sente assim, estagnado, parado, com medo, com falta de coragem de ousar diante daquilo que Deus já te mostrou, daquilo que Deus já te deu, peça misericórdia para o Senhor hoje e comece a estabelecer os teus avanços, né? Ande debaixo da promessa que Deus te deu. Ele guerreia por ti, Ele faz a conquista, mas a atuação, o avanço é teu.
né? Dos versículos 4 a 10 fala sobre organização e direção. Josué manda homens explorarem a terra e fazerem um mapeamento. Depois ele lança sortes diante do Senhor para dividir corretamente, né, as terras. E daqui nós tiramos duas lições. Deus guia, mas o homem precisa se mover, como a gente tem falado, né? A organização espiritual, ela é prática, né? Deus nos dá toda a organização, Deus nos dá todo o direcionamento espiritual também. É só nós buscarmos a Ele, calarmos as vozes ao nosso redor e deixar o Espírito Santo falar em nós. Dos versículos 11 a 28 fala sobre a herança de Benjamim. A tribo de Benjamim, ela recebe o território dela, né? Entre as cidades está Jerusalém, ainda não totalmente conquistada, né? Um pedaço, mas já recebe. E isso é profético, porque Jesus, né, ali Jerusalém se tornaria o centro espiritual do povo, né, como nós sabemos hoje, e mais tarde estaria totalmente ligada, né, diretamente ligada à obra de Jesus Cristo, né. E a aplicação cristocêntrica para nós, nesse capítulo 18, revela um dos maiores perigos da vida espiritual para o crente: ter promessa, mas viver como se não tivesse, ignorando aquilo que Deus te mostrou, aquilo que Deus te apresentou, aquilo que Deus te chamou para fazer. E quando a pessoa ignora o chamado de Deus, é uma das piores coisas para a vida espiritual do ser humano, né? As tribos, elas já tinham o direito à terra, mas elas estavam paradas, estagnadas, amedrontadas, não confiavam que se elas avançassem o Senhor lutaria por elas, avançaria por elas. E isso aponta para muitos cristãos hoje. São salvos, mas não tem crescimento espiritual, tem promessa, mas não tem posicionamento, não avançam, estão estagnados na sua vida espiritual. E essa é uma verdade muito espiritual. Jesus Cristo já conquistou tudo na cruz. A gente precisa se levantar, se posicionar, tomar posse pela fé. Lá em Mateus 11, versículo 12, o reino de Deus é tomado por esforço. Se nós não nos esforçarmos em cima da fé, do posicionamento, da palavra do Senhor, nós vamos ser derrotados pelo inimigo. Mesmo se achando cristão, mesmo se achando correto perante Deus, mas não tem posicionamento, não tem atitude, vive uma vida morna. E os mornos Jesus vai vomitar, né? E aplicação prática para isso, faça 3 perguntas para você. Aonde você está sendo negligente? Você sabe. Se você parar para pensar e analisar, você vai ter resposta. Segunda pergunta: o que Deus já te deu, mas você ainda não vive? O que Deus já colocou em ti? Já alertou o teu espírito? Já te mostrou o que quer que você faça, mas você não vive, não sai do lugar, tá aí estagnado, tá aí parado, fugindo daquilo que Deus já confiou a ti. Terceira pergunta para te fazer: você está esperando Deus fazer algo que Ele já mandou você fazer? Deus já te deu o propósito, tá esperando Ele confirmar, falar pela 10ª vez, falar pela 30ª vez? Ele já falou, e Deus fala uma vez só, e uma vez Deus falando já é o suficiente. O que falta para te levantar desse lugar e fazer o que Ele mandou tu fazer? Não viva uma vida estagnada, não viva uma promessa parada. Promessa parada não é culpa de Deus, é falta do teu posicionamento, da tua força de vontade, é falta do teu movimento, é falta da tua fé em se mover em cima dessa promessa. Então não pare de colocar a culpa nas pessoas ao teu redor. Pare de colocar a culpa em Deus. Pare de colocar a culpa no governo. Pare de colocar a culpa naquilo que tu enxerga. E passa a viver naquilo que é fé, que é sobrenatural. Naquilo que os olhos não veem, mas o coração sente. Aquilo que Deus fala ao teu respeito. Não o que o mundo fala, né? Deus já liberou promessa. Mas quando você não se levanta, Ele continua sendo só um território no mapa. Que a tua vida, que o teu ministério, que o teu viver com Deus não seja só um ministério, um território lá no mapa, né? Mas seja um ministério vivo, atuante, né? Poderoso espiritualmente em Cristo Jesus, né? Então, o que a gente aprende nesse capítulo 18? Deus estabelece sua presença primeiro.
primeiramente, sempre, a presença de Deus. A promessa, ela já foi entregue, está aqui na palavra, e hoje para nós também, a promessa já foi entregue. A negligência é que nos impede a conquista. E a ação ativa, a falta da ação ativa, te impede de receber a herança. Então temos que deixarmos de ser negligentes para nós exercermos a conquista. E nós temos que ter ação, atitude, posicionamento para recebermos a nossa herança espiritual. E a herança também é aqui na terra, porque aqui na terra também nós recebemos bênçãos para abençoarmos o nosso próximo. E para isso temos que nos mover debaixo do que Deus já nos entregou. Amém? Que nós terminamos mais uma leitura, mais um dia. Deus te abençoe.